galerinha da terceira série, firme e forte com os senhores aí. Espero que todo mundo esteja acompanhando as atividades, firme e forte, que vocês são Beetlejuice, fera, certo? E tirar algumas dúvidas, galerinha. Eu tô esperando dúvidas, o pessoal não tá colocando nada, tá todo mundo sabendo de tudo, né? Então eu não tô vendo ninguém trocando isso. Mas vamos fazer um pequeno resuminho aqui do que a gente já viu, né? Terceira série. Primeiramente, pessoal, nós tivemos uma aula lá sobre organogênese, que é uma das etapas lá da embriologia, tá? Espero que os senhores tenham acompanhado. E aí nós tivemos a correção do exercício também. Nós tivemos a correção do exercício, tiramos algumas dúvidas lá também sobre aquela atividade, tá? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a classificação zoológica 1, tá? No livro de vocês, certo? A classificação zoológica se dá lá, por exemplo, na frente 3, atividade 5. Então, galerinha, vamos ver essa questão da classificação zoológica, falando sobre a questão da etapa do ser vivo, como é que o ser vivo ele tem a interação com o meio, como ocorre essa formação tanto da sua parte interna como a sua parte externa. Nós vamos compreender isso e vamos dar destaque aqui em 4 animais para a gente poder falar mais, né? Que é a questão, por exemplo, dos cnidários, tá? Os plateumintos, os nematelmintos e os anelídeos. Vamos falar tanto sobre a anatomia deles e sobre o seu ciclo reprodutivo. Um pequeno resuminho sobre eles. Tranquilinho, pessoal? Firme e forte, Beetlejuices? Então vamos lá. Vamos começar então aí. Galerinha, o que vai envolver aí é essa questão do sistema da classificação zoológica. Eu tenho, por exemplo, a homeostase, que é uma das etapas dinâmicas que envolve o organismo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ela. Nós temos o controle das atividades, tá? O controle das atividades metabólicas em geral. E nós temos também a questão da sobrevivência e reprodução. O indivíduo que conseguir se manter no ambiente, ele precisa se reproduzir, tá? Então nós vamos dar esse detalhezinho específico sobre cada grupo. Mas antes de mais nada, vamos soltar essa imagenzinha aí, ó, para a gente poder então detalhar, tá? Como é que funciona isso. Soltando a imagem, vamos lá? Acompanha comigo, galerinha, olha só. Eu tenho aí, por exemplo, certo? A primeira imagem mostra aí, ó, sistema, tá? O sangue, o fluido intersticial e o sistema novamente. No caso, pessoal, o acompanhamento do fluxo de algumas substâncias no organismo, percebemos o que? Através do alimento, tá? Então, o alimento que ingerimos, que é ingerido, por exemplo, pelo animal, que passa pelo sistema digestório, sofre a ação de enzimas digestivas, tá? O alimento é digerido, tá? E os nutrientes são obtidos através, por exemplo, de sais, glicose, aminoácidos, entre outros. No caso, eles são transferidos, pessoal, do sangue e absorvidos, tá? As substâncias não digeridas, tá? E nesse caso, essas substâncias não digeridas não são absorvidas, tá? E eliminadas, são eliminadas o quê? Através das fezes. Então você passa aí por todo esse sistema. Além disso, pessoal, envolve também o quê? A homeostase, tá? Que eu tenho lá, por exemplo, a homeostase, tá? É a questão da manutenção do equilíbrio dinâmico do organismo. Então eu tenho, por exemplo, as trocas gasosas, que envolve lá a troca de CO2 e O2 com o ambiente, tá? Eu tenho, por exemplo, também a nutrição, que ocorre no sistema digestório, tá? Envolvendo a obtenção de alimentos em geral. Eu tenho também a excreção, tá? Que é principalmente carregado, pessoal, é o sistema urinário, né? Que faz essa eliminação de resíduos tóxicos. E também temos o transporte, tá? Que é efetuado pelo sistema circulatório, tá? Que corresponde lá ao fluxo de substâncias através do sangue. Então tudo isso, pessoal, envolve. Mas, galerinha, voltando aqui a essa questão básica, nós temos também a questão, tá? Das funções vitais, certo? Nós temos essa questão também das funções vitais. Como é que ela funciona? Então vamos jogar de novo mais uma imagenzinha aí, ó, para acompanharmos, no caso, essas funções vitais. Então, soltando a imagenzinha para vocês, ó, acompanha comigo, tá? Eu tenho aí, ó, essa tabelinha, também se encontra no livro de vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar essa questão das funções básicas do animal. Então, por exemplo, eu tenho aí, ó, as trocas gasosas, tá? Eu tenho, por exemplo, as trocas gasosas, tá? Eu tenho a questão da nutrição, que eu falei para vocês, que envolve o sistema digestório, tá? A excreção, que envolve o sistema urinário. O transporte, que envolve o sistema circulatório, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, a eliminação de resíduos, a obtenção de alimentos, digestão e a absorção de nutrientes. E assim por diante. Essas são o quê? As funções básicas do animal. Então, essas funções básicas
que mantém a atividade metabólica do animal. Nós temos também, pessoal, um caso, certo? Um outro ponto que eu coloco para vocês aí é a coordenação das atividades, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí o sistema nervoso, tá? O que acontece aí no sistema nervoso? Esse controle das atividades é o básico do organismo, tá? Então envolve, por exemplo, a manutenção da vida, tá, de todos os animais. Vamos dar um destaque nos mamíferos, tá? Por exemplo, eles são controlados por dois sistemas: o sistema nervoso endócrino, tá, que é responsável pela produção dos hormônios, tá? E o hormônio são substâncias controladoras do metabolismo, beleza? Então envolve isso. E o sistema nervoso, tá, conecta diversas partes do corpo do sistema nervoso central, constituída, por exemplo, por dupla espinal, né, pelo encéfalo e assim por diante. Então ele faz esse controlezinho aí que vocês estão podendo observar, certo? E, por exemplo, pessoal, essa percepção do ambiente, que envolve também o sistema nervoso, tá, tem interação movimento, tá, o sistema muscular e o sistema esquelético, assim como o endócrino faz a produção de hormônios. Então esse aqui é mais as ações dentro do corpo do animal, e aqui eu tenho o que? Mais as ações, tá, de percepção do ambiente e movimentos, beleza? Que envolve a coordenação das atividades. Mais um ponto importante, pessoal, é a questão, tá, da vida do mamífero, tá? A questão da vida do mamífero. Então, por exemplo, é a questão de sobrevivência, as atividades básicas que envolvem, por exemplo, a sobrevivência, as trocas gasosas, a excreção, a nutrição, o transporte. E aí nós temos os sistemas envolvidos: sistema respiratório, excretor, sistema digestório e sistema circulatório, tá? Tudo na atividade básica. A questão da sobrevivência também envolve o controle, tá? Aí no controle eu tenho, por exemplo, a coordenação, a interação com o meio, certo? Eu tenho também o hormonal, o nervoso, a percepção, movimentos, e aí nós temos os sistemas envolvidos, tá? Que é o sistema endócrino, o sistema nervoso, as estruturas sensoriais, os músculos e o esqueleto, né? E tudo isso que envolve a questão do controle. E nós temos também a reprodução, tá? Que envolve a questão que de novos descendentes férteis, né? E também a manutenção da espécie. Então envolve essa questão da manutenção da espécie, tá? Então tudo isso aí, pessoal, envolve essa questão da vida do mamífero. Eu quero que vocês dêem um destaque aí sobre essa questão do controle da vida do mamífero. Eu vou soltar para os senhores aí, ó, um videozinho que mostra exatamente essa questão da reprodução e o controle. Acompanha comigo esse animal, tá? Eu já falei com vocês sobre ele em aula, tá? Em algumas aulas anteriores, com ele lá na segunda série, mas agora eu quero que vocês vejam o videozinho sobre ele, tá? Acompanha aí esse videozinho aí esperto, para os senhores compreender como é que funciona. Soltando o videozinho, vamos lá? Olha só, pessoal, esse aí, ó, é um rato da Malásia, né, na verdade, certo? Que ele é um marsupial, certo? E o que acontece nesse caso? Ó, nesse caso aí, ó, ele tem 1 ano de idade e ainda é virgem, tá? 1 ano de idade ainda é virgem. E aí, ó, observa que ele está fazendo a sua última refeição. É sua última refeição, tá? Então ele vai o quê? Consumir sua última refeição. E aí ele começa, pessoal, a ter liberação de vários hormônios. Lembra que a gente citou sobre os hormônios? Que vai ativar o organismo dele. Então aí você tem lá, por exemplo, a circulação aumenta, as reações do corpo. E aí ele só tem um objetivo, tá? Ele começa a sair, tá vendo, na floresta, ó, sem parar. Ele começa a sair, tá? Que ele é atacado por vários hormônios. Então ele começa a sair e vai pegando todas as fêmeas na redondeza, tá vendo, ó? Então ele vai lá, ó, acasalando com todas as fêmeas, sem cerimônia, tá? Sem parar, ele vai acasalando com todas as fêmeas. Então, pessoal, esse ciclo dele aí, ó, não para, certo? Não para esse ciclozinho dele. Então ele vai acasalando com todas as fêmeas, tá? Da redondeza, sem parar, tá? Chega no final, olha só como é que ele fica. Ele fica esgotado, né? Então ele já não consegue mais ter sua atividade normal. Ele vai ficando mais fraco ainda, tá vendo? Então ele não fica, vai ficando fraco. E aí, galerinha, chega um momento que, infelizmente, certo? Ele acaba sucumbindo, tá? Então ele acaba não conseguindo mais manter seu processo normal. Então tá vendo que ele continua aí, ó, em todo o gás, vai começando a ficar fraco, vai ficando fraco, tá? Até que finalmente, pessoal, ele, certo, morre, tá? Então finalmente ele morre, não consegue mais fazer sua etapa metabólica normal,
Tranquilinho? Deu para vocês pegarem aí, tá? Então vocês viram lá como é que ele está na atividade, tá? E simplesmente ele não consegue mais executar. Por quê, pessoal? Então ele tem lá um ciclo muito intenso, tá? Tudo aquilo que eu falei para vocês aqui na tabela, que envolve esse controle de vida dele, tá? Ele faz um metabolismo muito acelerado. A sua reprodução ela é necessária, então ele morre cumprindo o seu objetivo, que é se reproduzir. Tranquilinho? Tá? Então vamos lá, galerinha. Nós vamos falar aqui sobre alguns animais que envolvem esses processos, beleza? Então nós vamos falar sobre cada um. O primeiro animal que nós vamos citar aí, ó, é a questão, tá, do cnidário. Então eu coloquei a imagenzinha para os senhores aí, ó, pegar os cnidários. São o que, pessoal? São as águas vivas, certo? Então você tem lá toda a questão do cnidário, o desenvolvimento deles. Então eu vou falar aqui sobre anatomia e falar sobre algumas características deles para vocês conseguirem entender. Primeiramente, pessoal, os cnidários, tá? Eles são diblásticos, tá? Eles somente têm o quê? Só duas estruturas básicas que envolvem seu desenvolvimento embrionário. A gente mencionou sobre isso. Então eles são o quê? São conhecidos como diblásticos. Então dois tecidos básicos que dão a sua formação lá. Certo? Para quem acompanhou a aula passada sabe disso. Tranquilo, pessoal? A simetria dele, pessoal, é uma simetria radial, tá? Então você pode perceber que é uma simetria radial. E nesse caso ele passa por duas etapas. Ele tem, por exemplo, alguns, né, no caso, tem a questão da fase do pólipo e a fase da medusa. O pólipo é fixo no substrato marinho e a medusa, certo? Ela tem a sua característica natatória. Aí eu quero que vocês agora, eu vou colocar para vocês aí uma imagenzinha da parte anatômica dela e nós vamos citar, tá, sobre outras características também. Então vamos lá, colocando a primeira imagenzinha aí da característica anatômica, tá? Soltando a imagenzinha aí, ó. Acompanha comigo então, pessoal. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, a questão da boca, tá? A boca do animal, certo? Tanto do pólipo como da medusa, tá? Vocês podem observar aí. Aqui nós temos a cavidade gastrovascular, tá? Cavidade gastrovascular do animal, certo? Lembrando que esses animais, ele possui, por exemplo, o sistema digestório incompleto, tá? Só que nesse caso, pessoal, ele pode ter tanto extracelular como intracelular. Então a digestão pode tanto ser extra como intra, tá? Então os dois aqui que você encontra. Eu falei para vocês, por exemplo, que tem aqui, ó, uma estrutura gelatinosa chamada de mesogleia, se encontra aqui nessa estrutura desse animal, tá? E ele tem também os tentáculos, tá? Que a principal característica desses animais é a questão da liberação do veneno urticante, né, pessoal? Que causa aqueles ferimentozinhos lá, tá? A queimadurazinha aqui da água viva, né? Vocês sabem disso. Então você tem essa característica aqui dos tentáculos que liberam, que é um conjunto, na verdade, de células chamado de quinidócitos, tá? Que fazem esse processo aí, belezinha? Muito bem, pessoal. A questão da reprodução desses animais, só um destaque para vocês. A reprodução desses animais, pessoal, nós temos, por exemplo, assexuada e sexuada, tá? Na questão da assexuada, nós temos lá o exemplo de um brotamento comum, certo? Na sexuada, nós temos, por exemplo, a troca de gametas. A troca de gameta, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, uma água viva macho e fêmea, você tem lá a troca de gametas na reprodução sexuada. Mas existe, pessoal, um outro tipo de reprodução chamado metagênese. Essa reprodução metagênese é uma alternância entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá? Então tem uma alternância da assexuada com a reprodução sexuada. Então vocês podem reparar, ó, que aqui você tem a medusa macho e fêmea, libera lá, ó, o espermatozoide, o zigoto é liberado, cai no solo, tá? E aqui você tem a fase de pólipo, que é a reprodução assexuada, começa a liberar, certo? Novas medusas, conhecidas como éfira, tá? Começa a liberar, e aqui, ó, renova o ciclo novamente. Um ponto importante, pessoal, tá? Nessa reprodução aqui desses animais, certo? Que você pode acompanhar cada uma dessas fases, então tanto a assexuada como sexuada. Só que isso aqui, pessoal, acontece em poucos cnidários, tá? Não são todos. A maioria é o que? É assexuado e sexuado. Alguns que têm esse processo chamado de metagênese, tá? Então não são todos não. Tranquilinho? Então só para vocês dar um destaque sobre isso. Muito bem, pessoal. Então, galerinha, nós temos também, certo?
além da questão dos cnidários, eu dei um destaque em outros animais também, tá? Nós temos, por exemplo, a questão, tá, dos plateumintos, certo? Plateumintos, vocês sabem, tá? Nós temos um aí, ó, tá? Um plateuminto, né? Que na verdade eles são o quê? São vermes achatados, tá? Os plateumintos, certo? Eles podem ser, por exemplo, a planária, que é essa que a gente vai mencionar aqui, tá? Nós temos a tênia e o esquistossomose. Tem alguns aí que a gente está citando, tá? Então a tênia vocês conhecem, que é o verme do porco, né? Aquela que cresce muito, certo? Esquistossomose, que causa lá a barriga d'água. Eles podem ter tanto vida livre como vida parasitária. Nesse caso aqui da planária é vida livre. Os outros dois, esquistossomose e tênia, é vida parasitária. Então vamos dar um destaque aí na imagenzinha dos dois, para que a gente possa mencionar, tá, como funciona essa anatomia deles e como é diferenciado. Então soltando a imagenzinha aí, vamos lá? Acompanhe comigo, pessoal. Primeiramente você tem aí, ó, no caso a imagem de uma planária, tá? Você pode perceber a imagenzinha de uma planária, tá? O importante que vocês entendem dos plateumintos é que, diferente lá dos cnidários, eles são triblásticos, tá? Então agora você vai ver o primeiro animal triblástico aqui, tá vendo? Então eles são o quê? São triblásticos, tá? Então apresentam os 3, certo, filamentos lá embrionários, tá? Então são chamados de triblásticos. Eles também são conhecidos como acelomados, ou seja, não tem um celoma, né? Certo? Nós citamos sobre a questão do celoma. E no caso eles têm uma simetria bilateral. Então se eu cortar aqui no meio, ó, os dois lados vão ser iguais. Então eles têm uma simetria bilateral, certinho? O sistema nervoso desses animais, pessoal, é chamado de sistema nervoso ganglionar, tá? Então um sistema nervoso bem simples, certo? Então um sistema nervoso ganglionar. O sistema digestório deles é incompleto, tá? E é extracelular. Então o sistema digestório é incompleto e é extracelular. Eles não têm, tá? Eles não têm sistema circulatório nem respiratório. Então esses animais não têm nem circulatório nem respiratório, tá? A questão da reprodução desses animais. Acompanhe comigo, pessoal. Nesse caso aí, ó, a reprodução, tá? Você envolve, por exemplo, aqui a sexuada, tá? Que você tem aqui, no caso, a planária, tá? Vocês podem observar a planária nessa reprodução sexuada, tá? E aí, galerinha, o que acontece? A reprodução delas, certo? A reprodução da planária, ela apresenta a reprodução tanto assexuada e sexuada, como mencionei para vocês, tá? E a sexuada ocorre o quê? Pelo processo de bipartição, tá? Bipartição, certo? Ou também conhecido, certo? Essa bipartição aí, tá? Como fissão, tá? Fissão, perdão. Então você pode ter esse aí, cada pedacinho da planária que é cortado, você vai ter o desenvolvimento de uma nova planária, certinho? Então você tem esse esqueminha aí. Outra coisa, pessoal, a reprodução, por exemplo, sexuada desses animais, tá? Reprodução sexuada desses animais, elas apresentam uma diferença, tá? Então, por exemplo, a planária, ela no caso, ela envolve, na reprodução sexuada, ela envolve o que? O sistema, pessoal, de monóicos, tá? Então, o que? São indivíduos monóicos. Isso é, eles são dotados de quê? De testículos e ovários, tá? Então, você tem, no caso ali, a reprodução dos dois. Tranquilinho? Deu para os senhores pegarem aí? Então, galerinha, olha só. Então a gente voltando aqui, ó, sobre esses animais, voltando aqui, certo? Você tem então esses 3 tipos e a gente deu destaque aí na planária. Tranquilinho? Vamos para mais um aí, tá? Para a gente poder dar destaque, tá? É a questão dos nemateumintos, beleza? Os nemateumintos são vermes cilíndricos, tá? Então já a questão já são o quê? Vermes cilíndricos. Os nemateumintos também são triblásticos, tá? Como eu falei para vocês aqui, todos vão ser triblásticos, tá? E no caso eles são conhecidos como pseudocelomatos. O que é essa questão do pseudocelomatos? Ele tem uma cavidadezinha, tá? Que tem um recobrimento lá da endoderme. A gente citou sobre isso para os senhores na outra aula, né? Quero que os senhores dêem um destaque depois sobre isso, tá? E nesse caso, pessoal, eles têm uma simetria também bilateral, tá? Então ele não apresenta essa simetria bilateral. Vamos soltar a imagenzinha aí para a gente poder acompanhar por mais algumas características dos nemateumintos, beleza? Vamos lá então, soltando a imagenzinha aí, tá? Para a gente poder acompanhar.
essa característica. Solta aí então a imagenzinha. Aí, galerinha, nós temos a parte anatômica desses animais. Então, por exemplo, eu tenho aí a boca, tá? A questão da faringe, o intestino. Que é importante vocês entenderem, pessoal, que a simetria dele é bilateral, como eu tinha mencionado com vocês, né? Que ela é bilateral. O sistema nervoso ocorre por 2 cordões nervosos, tá? Então, 2 cordões nervosos que você apresenta nelas. Tranquilinho? Tá? Outro ponto importante, pessoal, nesse caso aí desses animais, certo? É que o sistema digestório ele é completo, tá? E é extracelular. Então você vai ter lá sistema digestório completo e extracelular. Eles não têm, tá? Sistema circulatório nem respiratório, tá? Então a respiração geralmente é feita na questão da pele. Tranquilinho? Deu para vocês entenderem aí, focando? Muito bem, pessoal. Então, galerinha, certo? Vocês podem observar aí sobre as características, certo, dos nematelmintos. Agora nós vamos falar aqui sobre o último animal, tá? Que a gente está mencionando sobre essas características de cada um deles, né? Que é a questão, certo, dos anelídeos, tá? Então aí nós temos, por exemplo, aí, ó, nessa imagenzinha, nós temos o sanguessuga, tá? Então vamos dar um destaque aí sobre a questão dos anelídeos. Soltando a imagenzinha para a gente poder acompanhar de novo, né? Então soltando a imagenzinha, tá? Essa aí já foi, né? Que já falou agora sobre esse animal, soltando. Aqui, pessoal, nós temos, certo, o anelídeo, tá? Então aqui você tem, por exemplo, a faringe, o esôfago, o papo, tá? E aqui a moela, o intestino. Lembrando que uma minhoca, ela se alimenta o quê? Da terra, né? Então você pode encontrar isso. Eles são animais triblásticos, tá? Mas agora, ó, eles são celomados, apresentam celoma, tá? Então são celomados. Simetria delas é bilateral, então se eu cortar aqui vai apresentar os 2 lados iguais, tá? E no caso do sistema nervoso é chamado de ganglionar também, certo? Então apresenta esse sistema nervoso lá, ganglionar. Outro destaque, pessoal, é a questão das classes, tá? Ele envolve 3 classes, o oligoqueta, o poliqueta e o hirudíneo, tá? Aqui você tem, por exemplo, a sanguessuga, esse poliqueta aqui é um animal para mim muito estranho, que é lá do marinho, né? E o oligoqueta, que envolve, por exemplo, as minhocas e o miocussu. Beleza? Tranquilinho, pessoal? Então vamos lá, galerinha. Reprodução desses animais, certo? A reprodução deles, tá? Você pode observar aqui, ó, a reprodução desses animais. Eles apresentam, por exemplo, tá? São monóicos, tá? Reprodução sexuada, são monóicos, ou seja, apresenta fecundação cruzada, sem formação de larva, tá? Muitas espécies têm a questão do clitero, que formam o casulos, né, da maioria desses animais, e a maioria dos pólipos são o quê? São dioicos. Então, uma grande maioria é dioicos, tá? Você vai apresentar esses 2 lá. Tranquilinho, pessoal? Firme e forte? Então, pessoal, acompanhando aqui, ó, para a gente poder encerrar, certo? Só dando destaque para os senhores. Nós vamos ter a correção de um exercício, tá? Da frente 5, depois eu vou passar para vocês. Dá uma lida no livro de alguns outros detalhes que a gente não tem tempo de mencionar aqui, né? Mas dá um detalhe específico sobre cada um dos grupos que a gente mencionou. E também sobre a questão do ciclo vital dos animais, tá? Quero que os senhores acompanhem direitinho. Galerinha do terceiro, fica com Deus. Continua se cuidando aí, pessoal, porque essa doença não é brincadeira, tá atingindo jovem, velho, todo mundo, tá? Então, se cuidem, não brinquem com essa doença, tá bom? Firme e forte com os senhores. Um forte abraço do professor Rafael e fica com Deus. Tchau.